A paz do Senhor a todos. É com muito prazer que nós estamos começando mais um programa da Igreja Graça e Vida, com o único objetivo de ensinar a palavra de Deus. Não estamos aqui para promover o nome da igreja, mas estamos aqui para promover o nome de Jesus. Não estamos aqui na tentativa de levar você para a nossa igreja. Estamos aqui na tentativa de te tornar cada vez mais crente, mais servo de Deus. Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar sonhos, de direcionar caminhos. Ela tem o poder de trazer vida às nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos dar alegria. Aliás, pare de correr atrás da alegria, encontre, ela é Jesus. A alegria, ela tem um nome, ela tem um endereço. Ela se chama Jesus de Nazaré. E não há outro lugar na terra onde você possa encontrar alguém que tem o poder de te preencher totalmente. Todo vazio, toda angústia, todo desespero vai embora diante da verdade que Jesus é. E hoje nós vamos falar sobre morte. Hoje nós vamos falar sobre morte. E é interessante como quando a gente diz isso, as pessoas logo têm as reações mais interessantes. Essa semana eu estou fazendo um curso e quase todos os dias eu escrevo uma frase no canto do quadro, apenas uma frase, um pensamento. E outro dia eu escrevi lá, todos estamos no corredor da morte. A manifestação na sala foi geral. As pessoas, algumas acharam estranho, outras disseram, eu não. Eu pensei, como? Você não está no corredor da morte? Todos nós estamos no corredor da morte. E outro detalhe sobre a morte. A morte hoje está mais perto de você do que ontem. Hoje nós estamos ainda mais perto do dia. Se Jesus não voltar, nós partimos dessa terra. É interessante como as pessoas, elas encaram a morte diferente da maneira como a Bíblia encara a morte. E quando eu digo isso, eu digo de cristãos. Como os cristãos têm uma atitude diferente da Bíblia em relação à morte. Bem que Jesus disse o seguinte, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeira coisa sobre a morte me incentiva a continuar com Jesus. Tudo que Deus criou e todas as coisas como foram feitas, ela tem um objetivo. Deus criou tudo para nos estimular. Tudo que foi criado serve de estímulo para a gente continuar, para a gente prosseguir. Deus não criou nada que tivesse o objetivo de nos desanimar ou de nos destruir. Por que a morte serve de estímulo para a gente continuar com Jesus? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 25, no versículo 46, o seguinte, e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. A morte serve de estímulo para mim continuar com Jesus, porque ela lembra do lado de lá. E a Bíblia diz que do lado de lá só existem dois destinos, ou é céu ou é inferno. A Bíblia diz que do lado de lá, ou é tormento eterno, ou é vida eterna com Deus. Não há outro destino. E diante dessa verdade de que eu estou indo ou para o céu ou para o inferno, eu tomo uma postura na vida. A minha pergunta para você é o seguinte, para onde você está indo, querido? Assim que você partir dessa terra, qual é o seu destino? Porque a Bíblia é a verdade. E ela deixa bem claro que só existem dois destinos do lado de lá. Essa história de purgatório é apenas ideia da Igreja Católica. Isso não é ideia da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia você vê a palavra purgatório. Existem as ideias que Deus deixou e existem as ideias que as igrejas constroem. Jesus falou das doutrinas que são de homens, preceitos que são de homens e não tem nada a ver com Deus. O purgatório é um deles. A Bíblia diz o seguinte, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A morte me incentiva a continuar com Jesus. Me incentiva. Aliás, um dos lugares que eu
sempre gosto de passar e dar uma olhadinha no cemitério. E a Bíblia fala sobre isso e nós vamos ler isso hoje. A maneira errada como as pessoas se portam diante da morte e a maneira certa que a Bíblia traz da postura que nós devemos ter diante da morte. A morte me incentiva porque é do lado de lá. Ou eu estou no céu ou eu estou no inferno. Não tem outro lugar. Essa semana eu fiz uma pergunta para o senhor e ele foi até muito honesto comigo. Eu disse a ele, querido, para onde você vai? Ele falou, eu estou indo para o inferno. A mudança começa na capacidade de ver onde estamos. Tem pessoas que estão indo para o inferno e não veem isso. Querido, se você não tiver Jesus, não tem salvação. Se Jesus não for o único e suficiente salvador da sua vida, você vai para o inferno, não tem outro lugar. Do lado de lá ou é céu ou é inferno. E todo ser humano é eterno. Sabe por que nós lidamos estranhamente com a morte? Quando nós vemos a morte como ponto final, porque nós não fomos feitos para ter um ponto final e não existe um ponto final. Do lado de lá, continua. Todo ser humano ele é eterno. Ou vai passar essa eternidade com Deus no paraíso, ou vai passar essa eternidade sem Deus no tormento eterno. Todo ser humano é eterno, querido. Eu acho interessante algumas pessoas que suicidam, né? Na tentativa de se livrar disso daqui, como se fosse acabar por acabar. Não. Do lado de lá continua. E só existem dois destinos. Para onde você está indo? E nós vamos ver agora por que as pessoas abordam a morte de forma tão diferente de como a Bíblia aborda a morte. As pessoas, quando a gente começa a falar de morte, elas batem na madeira, elas mudam de assunto. A Bíblia, ela traz uma visão belíssima da morte. Vamos ver isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Olha o que ele diz, que ele preferia deixar o corpo para habitar com o Senhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O que ele está dizendo aqui é que ele desejava partir. Falava de morte para o apóstolo Paulo, dava água na boca, não batia na madeira. Ele diz isso aqui. Essa é a ideia da palavra, essa é a verdadeira postura que temos que ter diante da nossa partida. Filipenses capítulo 1, versículo 23. E essa postura que devemos ter diante da nossa morte, que está mais perto hoje do que ontem, nos ajuda a viver bem. Porque se você não for livre, você não viverá bem. A liberdade, ela traz alegria, bem-estar. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Paulo diz novamente: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Que postura bonita diante da morte. Que postura linda diante da realidade de que todos nós, se Jesus não voltar, partiremos. Porque é interessante como as pessoas vivem a vida como se não fossem morrer. Aqui ele diz o seguinte: de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele diz muito claro, isto é ainda